Primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, olá, olá. A gente está rindo aqui porque uma das melhores partes de estar aqui na TV são os bastidores, sabe? Os bastidores tem muitas revelações. E eu vou partilhar com você hoje uma das poesias que quando eu finalizei de recitar... Opa, música. Quando eu finalizei de recitar, eu fiquei assim... Aí minha companheira hoje de programa olhou, de quem é essa música? Aí eu falo assim, é dele que é do nosso terapeuta, ele que é do nosso escritor, ele que é do nosso poeta, dançarino, sim, dançarino. Dizem sim, a esposa dele que me perdoe, mas eu vou só reproduzir, ele é bom de cama, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou só reproduzindo. Ele está rindo aqui. Analista de discurso, ele também é psicólogo, ele também é professor de língua portuguesa, desculpe, ele é também compositor. Então, eu vou trazer para a gente aqui uma música. Na verdade, um poema de Hudson Oliveira. Somos amigos, sim. Cada um no seu tom. Te escrevo um poema, você dança para mim. Vai entrando no esquema. Eu te preparo um gin para esquecer os problemas e brindar com um Chandon. A gente se ama, poxa. Eu só quero o seu silêncio. Você, minha companhia. Por isso, eu entendo. Nós somos o incêndio. Mas também a calmaria, um casal que se ama para o que der e vier. Que não precisa de drama, cama ou fama. Para ser só o que é. Eu vou jogar o nosso terapeuta sexual depois no fogo, porque se eu recitei essa música, depois a gente vai ter que compartilhar da melodia, e sim, ele não estava preparado. E não, ele não estava preparado, mas aqui nos bastidores da TVN nós temos um violão, Ana. Conseguimos, ele vai cantar depois essa música para a gente. E eu quero trazer hoje um tema, toda última quinta-feira o nosso sexólogo... Nosso terapeuta sexual, nosso escritor, nosso compositor, traz aqui, juntamente com a Ana, que é uma educadora... Vou deixar vocês se apresentarem, né, gente? Eu me atropelei todinha hoje. Por causa da música. Por causa da música, é. Então, vou deixar ele se apresentar do meu lado, Hudson. Estou emocionada. Não, de verdade, quando eu terminei de recitar essa música, eu fiquei para ser só o que é. E só o que é tudo. Então, vou passar para lá, Hudson, depois a gente fala para a Ana, que é minha parceira queridíssima, dona de um sorriso lindo, eu estou aqui me rasgando em seda para esses dois. Hudson Oliveira, é com você. Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui de novo para falar sobre esse assunto maravilhoso, que parece que toda semana fica melhor, né? Que é o sexo dessa forma divertida que a gente trata aqui, mais séria, comprometida e leve. Né, que é a nossa proposta de uma forma diferente. Né? Hoje nós vamos falar sobre o sexo e a relação que o sexo tem com a gestação, ou a gestação e a relação que ela tem com o sexo. E, bom, gostei da brincadeira. Acho que as pessoas realmente não sabiam ainda que eu escrevia, e, apesar de ser terapeuta e escritor, né, no Instagram e tal, mas enfim... Fico feliz, eu vou passar a bola para a Ana para ela se apresentar e depois a gente entra de cabeça nesse assunto que merece muita atenção. Ana, direto para Ana Ferreira. Olá, boa noite, ouvintes, tudo bom? Gente, olha, primeiro eu quero te agradecer, viu, pelo sorriso lindo. Nossa, adorei, agora eu vou viver sorrindo. Eu que não gostava de sorrir muito, agora eu vou viver sorrindo. Gente, mas é fácil, tá do lado desses dois assim, a gente sorri de um lado, sorri do outro. Eu quero fazer logo uma pergunta para você, Ana, pelo seguinte. Quando a gente fala, a gente veio num caminhar que a gente foi paulatinamente.
né? A gente veio caminhando falando sobre o sexo em várias etapas da vida da pessoa. A gente falou, sim, sobre sexo na vida de solteiro. Nós falamos, sim, sobre sexo na vida de casados. E nós também falamos sobre sexo na vida de pessoas divorciadas. E a gente chegou a um ponto que eu acho que é um serviço à sociedade, a gente desmistificar o sexo durante a gestação. Então, por vezes, eu vou começar com você. Vou começar assim, sem fazer pergunta. O que você pode falar para a gente sobre sexo no período enquanto nós, mulheres, estamos gestantes? Tá bom, olha só. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, que para muitas pessoas a gravidez, para muitas pessoas não, na verdade para todo mundo, a gravidez ela é algo mágico e algo único, entendeu? Porque somente nós, mulheres, conseguimos isso com um dom lindo, perfeito e maravilhoso que Deus, a natureza, o universo nos deu. Então, assim, a primeira coisa é isso. Então, as pessoas, elas veem como algo mágico. E daí começam a se criar algumas crenças, alguns bloqueios, né? Que podem atrapalhar essa questão da sexualidade. A sexualidade na gestação, ela passa por 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? O primeiro trimestre, depois vem o segundo trimestre e depois vem o final. Você quer que eu continue falando ou você vai fazer perguntas? Eu estava anotando até para te fazer essa pergunta mais pontual. Eu estou adorando. É uma aula, gente. Vamos embora. Vai, desce a ladeira. Pode descer a ladeira. Eu vou começar falando do primeiro trimestre. Primeiro trimestre, isso. Ok. O primeiro trimestre, ele Celso, você sabe o que é trimestre? Precisa explicar? Não, para. Não, ele sabe o que é. São 9 meses de gravidez. Primeiro trimestre são os 3 primeiros meses. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Montanha-russa dos hormônios. É a primeira coisa que a gente tem quando a gente pensa em primeiro trimestre, tá? É onde você passa por situações como enjoo, cansaço, dor de cabeça, pressão baixa, a lubrificação diminui. E, gente, uma infinidade de coisas, porque as mulheres são diferentes e cada uma passa por situações diferentes da questão hormonal. Então, assim, os hormônios, eles começam a trabalhar, os seios começam a doer, entendeu? Então, assim, é aquilo mesmo que eu falei, é exatamente isso, montanha-russa de hormônios. Então, esse primeiro trimestre, com a questão dos enjoos, de todos esses sintomas que ela sente, ela pode sim ter uma queda na libido dela, tá? Ela vai muito provavelmente que ela vai ter. Mas por quê? Porque ela não vai estar voltada para o sexo devido a todos esses sintomas que ela está sentindo. Não é que ela deixou de gostar do sexo, não, nada disso. O corpo dela está em mudança. Agora tem um outro serzinho se formando dentro dela e esse corpo está em mudança e transformação. Tá bom? Eu queria desmistificar algumas coisas, por exemplo. O que a gente está trazendo aqui não quer dizer que vale para todo mundo. A gente está falando de um escopo, né, dentro da curva. Eu estou me enxergando ali. Dentro da curva, e claro que tem algumas situações que são bem pontuais, né? Exatamente. Qual é o maior medo na linha assim do homem, Hudson? Qual é o maior medo naquele início de gestação, no ato sexual, quando ele está ali, sabendo que a esposa dele está grávida? Tem algum medo que avança nos homens nesse início? De modo geral, a gente tem que levar em consideração que estamos numa sociedade bastante mística ainda, né? Que a religião tem um peso muito grande nas nossas condutas. Então, os homens sacralizam a figura feminina e não conseguem dissociá-la do filho, né? Então, mãe e criança são uma coisa só. Em alguns aspectos, ok, isso faz bastante sentido, principalmente no sentido biológico. Mas em outros, não, até porque a mulher ainda está passando por um processo de acomodação para realmente se tornar uma com esse bebê. Isso parece meio estranho, mas é bem verdade. O homem está de fora, né? Então ele não está acompanhando, ele está só assistindo esse processo. E como a gente sabe, os homens não são muito de perguntar, né, quando eles têm alguma dúvida, principalmente quando envolve o sexo ou algumas intimidades maior da mulher. Então ele se sente às vezes privado de algo sem entender. Às vezes fica irritado, coloca a culpa na parceira por não estar tendo mais sexo, mas na nossa cultura temos esse mito de que durante a gestação temos que diminuir a atividade sexual ou inclusive parar a atividade sexual.
E o maior medo do homem é perder essa relação sexual durante 9 meses. 9 meses é um tempo considerável, né, para os nossos hormônios, para homens que não têm uma construção psicológica favorável para essa abstinência. Eles ainda vão viver com o sexo com esse sentido da falta, né? Vamos ter essa falta. E, além disso, nós temos alguns mitos que chegam a ser até fantasiosos mesmo, uma coisa caricata, de o pênis entrar em contato com o bebê, de o bebê chegar a ter contato com o sêmen, engolir o sêmen, coisa do tipo. Isso porque, bom, a rigor, nos falta conhecimento biológico mesmo. Aulas lá da escola com preparação nesse tipo de conteúdo. Enfim, há uma série de defasagens, aí, de déficits que vêm da educação ou simplesmente da falta de informação que nós temos, que gera esse tipo de comportamento exitoso, que os homens acabam tendo muito medo e, às vezes, passam uma gestação sem transar, sem ter, de fato, o ato sexual, por ignorância. Você deu um spoiler de uma pergunta que eu vou vou perguntar, porque são alguns mitos, né? A gente começa a perceber que tem muitos, e eu vou falar mesmo. Hoje, uma médica, não vou nem falar isso, não, vou falar isso. É porque ninguém vai saber. A especialidade dessa médica era ginecologista. Ela grávida de 6 meses. E por um acaso eu falei assim, hoje eu vou estar, hoje lá no programa vou estar levando o meu terapeuta. Meu assim, né? Meu terapeuta que eu falo aqui, né? De bancada. O meu terapeuta hoje, a gente vai falar sobre sexo na maternidade. Ela olhou para minha cara e falou assim, tem 6 meses que eu estou grávida. Tem 6 meses que eu não faço. Ok. Né? Então, eu quero trazer essa ideia que até numa pessoa esclarecida, até numa pessoa da área médica, tem os mitos que eu quero compartilhar aqui com você. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, você já falou, mas eu vou fingir que você não falou. Vamos lá. Fazer sexo na gravidez faz mal? Olha, a rigor não, né? O sexo se mantém como uma atividade importante, mas assim como, por exemplo, quando a gente se torna idoso, né? Quando passa por um processo de amadurecimento do próprio corpo, do próprio organismo, a gente precisa de algumas adaptações. Então, esse é um momento de grandes adaptações. Afinal de contas, o corpo mudou, os hormônios vão funcionar de uma forma diferente e a gente tem que entender isso. Então, acho que a melhor forma de definir isso é como um momento de adaptação mesmo. E, como a própria Ana falou, vai da mulher. Aí enfatizamos a importância do diálogo, de saber o que essa mulher quer, se está doendo, não está doendo. Se está doendo, precisamos procurar um especialista, um médico para entender isso, ou é por causa da posição. E aí a gente vai acertando, mas o sexo é possível. Ele não há uma interdição sexual, a não ser que haja casos de parto prematuro, né? Abortamento ou coisas relacionadas ao bebê exclusivamente, né? Sim, veja se eu entendi. A partir do momento que você põe em risco a vida do bebê, isso por orientação médica, tendo sim, aí, ok. Fora isso, meu bem, vai curtir? Vai curtir. Se adaptando, né? E realmente tendo prazer no ato sexual sem esse medo, sem esse receio. Tá, eu vou fazer uma pergunta que vai para Ana, mas daí se você quiser complementar. Ana, um dos maiores medos dos homens é exatamente isso. A gente escutou aqui agora nos bastidores, e é a pergunta que está aqui. Quando o homem, casadinho, vai lá fazer teu ato sexual com a sua esposa, mulher grávida, ele tem medo de que o órgão possa machucar o bebê. Aí, faz esse comentário, tenta explicar aí pra gente onde é que está o mito, o que é que a gente pode falar que não, isso é mito mesmo, discorre aí pra gente. Tá, então olha só. Na verdade, ele pode ser 2 coisas. Entendeu? Ele pode ser aí um mito, um bloqueio, uma crença, entendeu? Alguém que botou na cabeça dele isso, alguma imagem que ele viu, algum vídeo, enfim, algo que causou esse bloqueio nele. Ou simplesmente pode ser porque ele não gosta de ver a mulher grávida. Isso é diferente. Entendeu? Tem pessoas que têm a palavra certa, tesão em mulher grávida. E tem homem que não tem.
provavelmente por algum problema psicológico, que deveria ter um tratamento, sim, ou às vezes não, entendeu? Então, assim, tem essas duas possibilidades, o bloqueio e eu não gosto de mulher grávida. Tem essas duas possibilidades, entendeu? Agora, vai machucar, não vai machucar essa crença, a gente já bateu muito, todo mundo bate, e, gente, olha só, é bem distante, entendeu? Tem a questão da média aí do brasileiro. Na verdade, quando o útero começa a crescer, ele causa mais irrigação, isso já entrando no segundo trimestre, que é o que eu já ia entrar agora para falar. Tá. Ele causa mais irrigação na vagina e a mulher pode, inclusive, ter orgasmos vaginais, que é difícil quando você não está nessa época, entendeu? Porque normalmente é clitoriano. Então, ainda tem isso. Entendeu? É facilitador. Você vai lá e faz ginástica, faz alguma coisa para facilitar no parto. O sexo, quando não se tem nenhum problema, nenhuma doença, nem diabetes, quando não tem nenhum problema, entendeu, com o feto, ele, na verdade, ajuda no parto. Eu sei disso. Eu sei. Sério. Minha mãe sabe dessa história. Tem 25 anos essa história. Quase 26 anos essa história. Eu ia te fazer essa pergunta, mas você já respondeu. Dada a importância dessa pergunta, as pessoas têm. Claro que você vai fazer pesquisa e a minha maior fonte é a internet, né, gente? E você já respondeu, tá? Fazer sexo durante a gravidez facilita o orgasmo feminino e você falou que lubrifica, eu entendi. Eu quero ir aqui rapidinho pro YouTube. Tiagão, o comunicador, ele tá aqui toda terça-feira. Qual o nome do programa dele? Inteligência Condominial, não é? É porque ele tem tanto programa, gente, ó. O Tiagão, ele tá aqui na TVN, às terças-feiras. Qual horário do Tiago? 20? 21. Então, o Tiago Comunicador está com inteligência condominial, tudo que é área condominial, ele traz pessoal de seguros, ele traz empresa, ele traz síndico profissional, ele traz tudo isso. Aí ele tem programa de rádio, ele tem programa A Jornada, então eu estou misturando assim, tudo quanto é programa dele. Então, Tiagão, só feras. A Fabiana Freitas, boa noite, que ele seja bem-vinda. Areonilton, falei certo? Não posso falar Areonilton. Qual é o certo? Ele puxou minha orelha, esse meu amigo. Areonilton. Boa noite, meu caro. O Everton Schmidt, lá de Porto, né? Nem o frio de 5 graus aqui no sul me faz perder este programa. Um abraço para você, meu lindo, meu querido. Nunca vi ele. Tá nevando lá, né? Porto tá nevando? Depois Gramado e Canela tá, porque sobe a serra. Gente, eu nunca vi o Everton. Eu chamo pessoa de eu e meu lindo. Tiagão, abraço. Uau. Vamos lá. Eu quero fazer... Nossa, mas tu já foi responder a minha terceira pergunta, agora que eu tô vendo. O sexo induz o trabalho do... Eu vou entrar então no segundo trimestre, que ele vai te surgir mais perguntas. Tá bom, então vamos. Ó, aí no segundo trimestre, a sua médica tá com 6 meses, né? Sim. Pois é, a partir do fechou os terceiro, entra no quarto. No segundo trimestre, aí, neguinho, aproveita. Na maioria das vezes, na regra, sempre tem suas exceções, lembrando disso, começa a normalizar os hormônios e a libido começa a aumentar, entendeu? Todos os hormônios sexuais da mulher, eles começam a trabalhar e aí você entra em erupção, a gente pode dizer. E aí, como disse você, eu sou prova viva disso. Entendi. Foi a época que eu falei assim, o que é isso, menino? Então, assim... Só que são casos e casos, né? Uhum. Então, assim, nessa época, é uma época que você tem que aproveitar. Então, temos 9 meses. 3 meses é o mês que decai, em alguns casos. Os outros 3 meses, aproveita, entendeu? É bom para os dois. E aí vem a fase final, entendeu? Da gravidez. Tá, a gente vai daqui a pouquinho, é isso? Exatamente, mas então, essa fase aí é a fase que você tem que aproveitar. Lógico, a barriguinha já está maior, coisa assim, já tem que estar com todo cuidado, já tem que começar a ter questões de posições, mas é a fase que vai facilitar para o parto. Então, essa fase você aproveita. Dando essas informações, Hudson, quais são os problemas assim que você observa como terapeuta sexual, com toda a sua experiência desse lado? Quais são os dilemas masculinos, né? Que é quando o homem começa a se perceber que ele deixa de ser o centro da atenção, que ele até...
se fecha na sua vontade ali humana, no seu desejo, eu estou imaginando, em função de um serzinho que ele nem conheceu. Quais são, assim, esses problemas que a gente pode chamar de problemas, esse processo terapêutico dentro dessa nova fase de vida do casal? Vamos lá. A gente falou aqui naquele programa que falamos sobre sexo no casamento, na vida de solteiro, na vida de divorciado, que um dos aspectos que marca esse sexo na vida do casado, né, é porque ele já entra num período mais estável e já tem a possibilidade da maternidade, da paternidade, né, da concepção de um filho. Então muda rigorosamente a característica desse sexo. Óbvio que a gente tem métodos contraceptivos hoje aos montes, né, para evitar uma gravidez indesejável, mas é sempre uma constante. Afinal, a vida sexual é ativa, constante, e as pessoas estão dormindo uma do lado da outra todos os dias. Então, há essa questão. E nisso, o homem entra em contato com um luto que ele vai ter que passar temporário, né? Ele é temporário porque vai mudar de característica. Vamos entender isso. A mulher vai passar de unicamente esposa para esposa e mãe, né? O esposo não deixa de existir, isso é importante frisar, tá? A mulher não deixa de ser esposa, ela não deixa de ser mulher, ela não deixa de ter desejo, ela não deixa de viver a vida dela. Ela não passa a ser apenas mãe. Mas entra um aspecto que é para a vida toda, né? Que é o filho. Então o filho é muito importante. E aí os homens entram num processo curioso, eu diria às vezes até engraçado, de enlutamento. Eles sofrem. Tem homem que chora, tem homem que vive um processo doloroso mesmo, no sentido de estou perdendo a minha... Aí temos alguns cuidados a tomar, né? Estou perdendo o meu segundo colo, né? Que seria mais ou menos isso. Porque o primeiro é a mãe, o segundo é a mulher. E ele tem que passar por essa transição de permitir que esse colo seja compartilhado com o filho, né? Só que isso vai se tornando natural à medida que a gestação vai andando. Eu estou falando mais do primeiro trimestre da gestação. Porque depois ele vê o filho, né? Vê a barriga crescendo. Não, fala assim, porque ele vê o ultrassom, ele vai ganhando mais materialidade com o passar do tempo, né? E aí ele vai absorvendo a ideia de que ele vai compartilhar esse espaço, ele não vai perder. O que o homem não quer é perder. E aí entram dois fatores interessantes. Há também, nesse enlutamento, uma fantasia de que a mulher não terá mais o mesmo corpo dali para frente. Então, ele começa namorando, casando com uma mulher que tem um corpo X, que ele gostava e tal, e ele tem esse medo egoísta da perda desse corpo, dessa coisa material que vem da nossa cultura machista. Além disso, há o medo de... Vou colocar aqui entre aspas, né, porque é uma forma de falar, de estragar o brinquedinho. Eu já vi muito isso. Quebrar o que eu entendi mesmo? Uhum. É aquilo mesmo que eu entendi. Tá, eu entendi. Se eu entendi, gente, você entendeu, né, Celso? Não. Para, que eu não vou explicar o que é. Estragar o brinquedinho? Explicar o brinquedinho, explicar... No parto? O parto, o brinquedo vai ficar desgastado. Entendeu agora, tipo Celso? Elástico, vai ficar... Tá, entendemos. Entendeu. Brincando, vamos lá, seguindo. Bom, enfim, aí tem tudo isso, né? E que a mulher entra num processo de decaimento, né? Da figura, da estética e tal. Então, esses são medos, mas são medos bastante egoístas que o homem acaba vivenciando. E aí nós estamos falando de uma maioria que não tem esse trabalho mental, psicológico desenvolvido. Ele volta a alguns aspectos, falando psicanaliticamente, do complexo de Édipo, né, como se ele estivesse colocando mais uma vez a figura feminina da mãe no lugar da mulher, né, e não tivesse rompido o cordão umbilical que deveria ter sido rompido lá atrás. Então, uma série de problemas que ele tem com a figura feminina podem aflorar nesse primeiro trimestre da gestação. Então, é importante, inclusive, que os homens que estejam passando por esse tipo de problema, que estejam nesse período, entrem em contato com profissionais, porque como eu falei, é um enlutamento mesmo. Ele vai perder algumas coisas, as coisas não vão ser mais como eram, e ele realmente tem que aprender isso, ele tem que entender, assimilar e aceitar, né, que vai ser diferente.
Quando você falou sobre enlutamento masculino, foi isso que no programa passado a gente quis separar bem essa temática, justamente por acreditar que a gente traria mais informações, em especial para os homens, porque a gente ia misturar um pouquinho sobre o sexo na adolescência. Eu falei, poxa, mas esse tema é tão interessante. A gente apresentar essa vivência para o homem, para a mulher, nessa fase que é curta, são apenas 9 meses, e depois mais os 40 dias aí, por orientação médio, né? Orientação média, mais a quarentena, a gente está falando de 9 meses mais 1 mês, de 10 meses, mas que pode sim ser preponderante na vida de um casal, de a formação de uma nova família, no qual o homem ele se sente tem várias emoções e vários pensamentos não muito bem elaborados. Então a gente está trazendo aí como serviço realmente à sociedade. Eu vou falar de um negocinho aqui, aí eu vou jogar assim, quem quiser comentar. Mais um? Vá, continue, é com ele aqui. Não, é só porque a gente vai desenvolver isso melhor em outro momento, mas é porque, além disso, quando o bebê nasce, bebê e filho, não, bebê e mãe, perdão, eles são uma coisa só. Principalmente ao final do processo de gestação, nasceu a mulher, cordão umbilical, a mulher viu, né, presenciou, sentiu tudo que tinha que sentir ali no processo, então eles são um só. Só que o homem, como eu falei, acompanhou isso como um espectador. Estava lá do lado, acompanhando, foi ao pré-natal, acompanhou as consultas, mas ele é um espectador, ele não sentiu. Então, existe um outro processo que certifica, de certa forma, esse enlutamento masculino, que é o de que ele está de fora do processo, né? Ele, nos primeiros momentos, assim, da relação mais íntima do bebê com a mãe, ele realmente não tem muito o que fazer, né? Porque é a mãe que amamenta, a mãe que nutre, a mãe que acolhe, o bebê reconhece o cheiro da mãe, ele viveu dentro dessa mãe, né? E o pai não, o pai é um agente externo, que vai ter um papel muito importante ali a partir dos 3 meses pós-gestação. Mas antes disso, bebê e mãe são uma coisa só. E o pai fica ali numa função quase unicamente de suporte. O que para muitos pais é doloroso, é complicado lidar. Mas então você mostra o quão é importante esse acompanhamento, porque até para o homem vivenciar isso, se ele está de longe, como é que ele vivencia, né? Eu estou falando, gente, de uma gestação fora de um casamento, no qual você é jovem. Você imagina a mulher passar por tudo isso e não ter o apoio. Então, o homem, quando ele está ali junto, eu já estou assim, nossa, que legal. Ele acompanhando já sente isso. Imagina se ele não acompanhar. Né? Ele vivencia. Então, sim, vai trocar fraldinha, sim, vai sentir o cheiro seu também. Eu tenho uma pergunta para você. Não, a pergunta que eu vou fazer assim, quem responder, respondeu. Tá bom? Quem passa, repassa. Boa. Gente, eu vou ler uma pergunta que estava lá, nem é minha. Friccionar os seios. Peraí. Friccionar os seios, estimular os mamilos, né? Ele pode sim ou não, pode ou não, estimular um aborto, porque o homem pode estar lá naquele momento, né? É isso. Bom, eu vou comentar e aí depois a Ana complementa. Friccionar já é um certo exagero, tá? Tá. Agora, a sucção, que é um movimento, algo característico do bebê, da alimentação do bebê, e vamos entender, a mulher lactante, ela passa a produzir leite para o bebê, não é para nenhuma outra função. Então, o que em geral a gente pode colocar? Que a sucção gera a sensação de que o bebê está a caminho, ou de que ele tem que vir, né? Porque já estamos no processo, já estamos drenando, né? Estamos tirando esse leite do reservatório que é o seio. Então, começa a estimular as contrações e, se houver, de fato, a possibilidade de um parto prematuro, isso acaba se agravando, né? E, sim, pode ser que haja, de fato, um estímulo grande ao parto nesse momento. Complementa? Complemento. Vamos lá. Bem rapidinho, porque ele falou bem. O friccionar depende do tanto. Agora, a observação é o seguinte.
quando, foi o que eu falei, quando se está na gestação, seus hormônios estão todos trabalhando, a prolactina está lá começando a enviar e irrigar todos os canais para enviar para o bico dos seios. Até ali não sai leite, mas pode sair um líquidozinho transparente, tudo isso, porque ele está começando a irrigação. A dor que você pode causar, pode sim causar a contração no útero. A fricção pode sim estimular para que saia mais líquido, só que, gente, olha o que a gente falou. O seio está sensível. A sensação que a gente tem quando a gente está para ficar bem claro para os homens, a sensação que a gente tem quando os seios estão irrigando no momento de um momento X da gestação e depois na amamentação, é como se tivesse várias formiguinhas andando dentro do seio da gente e na verdade, não é nem andando, é correndo para chegar em algum lugar. Entendeu? É uma sensação. Então, isso causa dor. Isso causa dor. E a dor pode causar, sim, a contração e levar ao aborto. Mas, na regra, friccionar, coisa assim, os seios, não. Não tem essa, não. Essa aí não. Dá para namorar devagarinho, né? Isso. Eu tenho uma frase aqui, que a gente estava aqui nos bastidores, eu vou entregar os bastidores. Nos bastidores, no programa anterior, tinha uma médica, né? Isso. E ela usou uma palavra assim que eu achei interessante e eu quero trazer. A mulher grávida, ela tem algo de muito sagrado. Ela tem algo de muito, assim, algo, vou falar virginal, não é o caso, mas meio incólume, meio assim, imaculado, né? Então, para quem está casado, tem mesmo esse olhar do homem que você falou que às vezes um homem gosta até de mulher grávida, mas às vezes não. Exato. Como é que é isso? Quando o homem coloca uma mulher que não pode, não vai machucar o bebê, e como é que se trabalha isso? Porque eu fui prova viva de que hoje a pessoa falou, tem 6 meses que namora, casadíssima. Eu indicaria na hora, um terapeuta, um psicólogo para tratar essa pessoa, entendeu? Para entender da onde que veio isso, porque isso veio de algum lugar. Não tem lógica, não faz sentido, entendeu? Alguma coisa que ele viu, ouviu na infância dele, na adolescência. Gente, os homens assistem filme pornográfico, ou ele viu alguma coisa pornográfica, como ele já tinha isso de sagrado, com alguma mulher grávida nesse filme pornográfico, alguma coisa causou isso. E ele não vai descobrir sozinho se ele não for acompanhado por um especialista. Isso aí é fato. Completa? Bom, ele até pode descobrir sozinho, mas vai demorar bastante. Já passou a gravidez, já ganhou o menino. É uma possibilidade muito remota, porque existem muitos fatores aí que vão estimular ou não essa organização mental para ele chegar a essa conclusão. Então, assim, é um processo muito delicado, porque essa sacralização da figura feminina é natural. A nossa cultura católica, majoritariamente católica, hoje há um público muito grande dentro da matriz cristã, né? Coloca essa coisa da Virgem Maria. E existem até estudos relacionados dentro da psicanálise com essa comparação com a Virgem Maria, né? Porque Maria era uma mulher que concebeu um filho, mas sem ter o ato sexual. Então, faz todo sentido nessa comparação, a gente santificar a figura feminina, né? E colocá-la como algo intocável, como algo divino, né? Então, mas é importante a gente prestar muita atenção nesse comportamento masculino especificamente, porque a gente está falando de interdição. Então, o homem que tem muita liberdade, o homem que já nasce com muita liberdade dentro da nossa cultura, quando ele é interditado sobre alguma coisa, em geral, a gente não ensina como eles vão agir com isso, né? Uma criança que tem muita energia e tal, se ela é interditada, geralmente ela se fecha ou ela vai guardar essa energia, vai transformar numa raiva, em algum outro tipo de sentimento, né? Isso fica acumulado, em algum momento vai vir à tona, que a gente fala de colocar a sujeira para debaixo do tapete. Então, qual a sugestão que a gente faz? O que a gente faz com uma criança dessa? Em geral, a gente vai entender de onde vem essa energia e canalizar para outras atividades, de forma que ela não coloque tudo, no caso mais velho, né, na atividade sexual, fazendo essa comparação.
Então, esse homem às vezes chega a regredir, gente. Ele chega a agir como uma criança mesmo, como que teve o seu brinquedo tomado. Então, vai dar chilique, vai brigar, às vezes vai ter problemas com essa mulher, vai ter problemas internos, sabe? E aí faz todo sentido a terapia, como a Ana estava falando, porque no consultório a gente vai entender onde foi que houve mesmo essa interdição, trabalhar essa interdição para que ele possa olhar a mulher para além do olhar egoísta, né? Para além da ideia de que é um objeto do seu prazer. Quando ele passa a entender a mulher não só como objeto de prazer, mas como mulher em sua totalidade, aí sim ele pode organizar essa energia sexual e, inclusive, se abster dela, né? Entender que esse período de abstinência é importante e que, enfim, vamos passar por essas adaptações necessárias. 30 segundos. Muito bom. Gente, a gente sabe que o Hudson tem, assim, um apelido com a gente, né, Celso? Como é que a gente chama ele? Bem alto pra gente sair bem aqui no áudio, vai. É o guru. Mas a gente também precisa dar um apelido pra Ana. Ah, meu Deus. Gente, eu vou falar assim, tá? Depois vocês brincam aí. Fada do sexo? Fica pejorativo? Eu não Nossa, sei. Fada do A sexo? fada faz, os pirim-pim-pim, né? Fada Sei do lá. sexo? Eu não faço Qual outro pirim-pim-pim, nome não. que fica meio assim, que a gente até comentou? Essa não. Ninfa. Ninfa. Ninfa do sexo. Gente, não é isso, não. É porque a Ana, ela traz muito conteúdo também, com um olhar mais feminino. É gostoso. Um complementa o outro. Eu vou verdade. deixar para nossa fada do sexo. Não sei, pra gente achar outro apelido aí. Responder uma pergunta que foi feita ali pelos internautas, perguntando assim: até que semana da gravidez pode dizer que é seguro ter relação? Qual o nome dele? É o próprio Celso, Ah, o próprio Celso. Celso, não tem isso. Lembra que eu falei que tem 3 fases? Não tem até que semana. Tem mulheres que vão para o motel, fazem sexo em casa e dali começa a contração e vai ganhar neném. Entendeu? Então não tem essa. Gente, entenda. No final da gravidez começa a ter um monte de coisa, o seio inchar, o pé inchar, não sei o que, mas ela ainda quer sexo. E o homem também. Achou a posição certa, encaixou. Se o casal tiver aquele lance da intimidade, se conhecerem, encaixou até o último dia, lá na hora, lá, tá indo, vai direto pro... Tá respondido, Celso? Fada do sexo, pode pirim-pim-pim. Todas as minhas perguntas vocês já responderam. Eu vou só ratificar as perguntas que eu ia fazer, dada a importância da informação que vocês já trouxeram. Gravidez pode aumentar a libido. Qual é a melhor posição? É aquela que melhor há um encaixe. Né? Após quanto tempo? Agora eu quero ir... Ana e Hudson, para uma outra fase, porque ela vai impactar o restante da sua vida, que é quando o seu filho já nasceu e você agora começa a ter uma nova fase, dividir o seu tempo entre casamento, homem e mulher, e dividir o seu tempo mãezinha. Como é que a gente pode falar, o que a gente pode trazer sobre a sexualidade no pós-parto, na maternidade, você já amamentando, na maternidade. Ana e Hudson, vou deixar assim, ó, com vocês. Eu vou começar, o Hudson termina. Eu estou com o meu script aqui para seguir, para não sair da linha. Aí, o sexo após a gestação. Ganhou neném, chama-se de puerpério. É assim que chamava-se antigamente. Puerpério, entendeu? Tá. E ganhou neném. O que acontece? Agora é a fase mais difícil. É onde entra a traição, por falta de conhecimento, por falta de companheirismo, por falta de compreensão. Porque quando você ganha neném, em regra, na maioria das vezes, altera todos os hormônios. Lembra que eu falei que aumenta a prolactina? Aqui dobra porque você vai amamentar. Então a prolactina, ela vai lá e pega alguns hormônios e fala assim: eu entrei, você passa para lá. Entendeu? Que é o hormônio da sexualidade, vai para o escanteio. E a prolactina, e tem um outro hormônio que é muito importante, Kellen, a ocitocina. Essa eu sei, eu decorei assim, ó. Ocitocina se escreve com X. Presta atenção como é que decora. X é assim. O que é isso aqui? Eu preciso de abraço, eu preciso de carinho, eu preciso de contato. Fechou? Na regra, o homem, ele produz ocitocina quando está no orgasmo.
Eu estou falando do básico, tá? Na regra. O homem produz. Por isso que, em alguns momentos, quando o homem está lá naquele orgasmo fenomenal, ele vira e fala, eu te amo. Às vezes ele nem está amando, mas ele pode correr o risco de falar o eu te amo, porque a ocitocina está lá nas alturas. Amiga, vem comigo aqui, fecha em mim aqui. O povo tá rindo aqui. Amiga, tem como fechar em mim assim na minha cara? Tem como? Cola em mim aqui. Tá bom, aqui. Essa câmera 3. Amiga. No ato sexual. Quando o homem relaxou, você entendeu o que é relaxar? Falar eu te amo, nunca acredite. É isso. Não, não, peraí. Não, você entendeu? Não. Gozou, relaxou, aí ele tá falando a verdade. No ato ali... Aí ele ama todo mundo. Não, no ato ali tá tendo o orgasmo. Ele, ai, eu te amo. Eu te pego. Ou depois eu vou te pegar mais, porque hoje eu vou colocar o nosso terapeuta aqui para tocar violão. Isso é verdade, já temos aqui ele. Aí a mulher, ela faz Sim. o quê? Ocitocina? Ocitocina aqui, ó. Também no orgasmo. A mulher, o abraço, entendeu? O homem nem tanto. No abraço ele não tem o mesmo sentimento. Coração, 30 segundos no abraço. Mulher gera ocitocina uma com a outra. Por isso que 30 segundos você abraçar uma outra mulher, você pode chorar. Porque você vai sentir o contato do coração. E na amamentação. Na amamentação você produz ocitocina. Lembra, mulheres? Ó, carinha bebê no peito... O bebê olhando para você, você olhando, ele mamando. Se você pudesse, você paralisava aquilo ali no tempo. A Kellen tá quase chorando, só de eu falar. Ocitocina. Eu acabei de fazer ela ter uma lembrança e ela tá produzindo ocitocina. Entendeu? Então, assim, a mulher tem um pouco mais de vantagem da ocitocina. Eu vou continuar para ela poder não se emocionar muito. Vamos lá, vamos lá. O estrogênio e a progesterona são os hormônios da sexualidade da mulher. Eles vão em queda. Por quê? Porque a prolactina entrou em ação e aí entra uma coisa chamada proteção materna. Entendeu? Que é o que a mãe tem no animalzinho, o seu filhotinho, que a galinha põe embaixo das asas do seu filhotinho. Entendeu? Isso é um instinto, tá, gente? Isso é um instinto. Foi lá os hormônios, foi a ocitocina e o instinto materno também faz isso. Então ela faz o quê? Ela prioriza o seu filhotinho, o seu bebê. E aí o homem fica um pouquinho para trás. E é onde entra a compreensão. Compreensão, parceria, compreensão. Gente, eu me emocionei de verdade, tá? Eu viajei no tempo. Compreensão, parceria, cumplicidade. É por isso que tem que vivenciar todas as etapas para quando chegar nesse período, né? E compreensão. Agora Isso. com você, com certeza você vai complementar aí enquanto eu termino de solar. O Hudson riu muito, gente. Foi, riu verdade. muito, bastante Ele riu aqui. Eu lembrei de uma paciente de 1 ano atrás, eu acho, que ela gostava, ela aprendeu a gostar de sexo, apesar de ser um sexo padrão, sem muitas coisas ousadas, porque durante o sexo era o único momento em que ela ouvia um eu te amo. Aí eu me dei conta de que ela estava condicionada, né? De que para ouvir um eu te amo ela tinha que transar. Enfim. Peraí, como é que é? Para ela... A mulher que Para ouvir um eu te amo ela tinha que transar, porque era o único momento em que ela ouvia um eu te amo no casamento dela. Então, é por isso que eu acabei rindo lembrando muito, aqui, né? bastante. Porque isso acontece, gente. Parece que é coisa que só da TV e tal, mas não é verdade, acontece mesmo. Viu que eu não falei mentira? Não, fora a quantidade de mulheres, a quantidade absurda de mulheres que só recebem só receberam um carinho mais cuidadoso e tal durante o ato sexual, né? Parece que elas só são mulheres, esposas, companheiras no ato sexual. Isso é uma questão que a gente pode até falar em um outro momento. Mas, enfim, eu falei do enlutamento masculino, não estou defendendo o homem, só estou colocando um lado que às vezes a gente não fala, né? Que a gente não ouve muito. Nos primeiros dias pós-parto, a gente vai ter aí uma interdição de 30 a 40 dias que o próprio médico coloca, né? Porque a mulher, enfim, acabou de dar à luz, e aí o organismo dela vai demorar um tempo para poder se recompor, né? Ele, imagina, ele é elástico,
aumentou a dimensão e depois ele vai contrair, vai voltar e precisa de um tempo para que isso aconteça. Obviamente, o ato sexual, com toda a estimulação que ele promove, não é a melhor forma, né? Não condiz com o momento. Então, esse homem entra num processo de 30, 40 dias de abstinência ou mais, dependendo do caso. Para ele, é um marco, né? Isso, depois que o filho está nos braços da mãe, depois que tem toda aquela questão do pai entrar mais para escanteio, existe toda essa questão hormonal que a Ana falou, esse homem só vai voltar a partir ali do terceiro mês, né, do filho, mais como um suporte, e aí vai demorar um certo tempo para que ele volte e comece a interagir com esse bebê no momento em que ele estiver passando por um processo de individuação, que é se separando da mãe. Então, é um processo que nasce aí, né? Tem muita relação com o que a gente fala aqui da relação sexual, do ato sexual em si, porque o ato sexual é o que une o homem e a mulher, né? Se a gente for parar para pensar, o ato sexual, para além do lado mais emocional da coisa, é o que une o homem e a mulher e gera um terceiro. Só que na nossa fantasia a gente não entende, a maioria das pessoas não entende que esse terceiro vai exigir uma demanda completamente distinta de atenção, cuidado, reprogramação de toda uma rotina, né? E quando isso começa a acontecer, para a mulher passa a ser um pouco mais natural, porque, como eu falei, ela está dentro do processo, ela está vivendo aquilo, o corpo dela está assimilando aquilo. Para o homem, não. Então, começam grandes diferenças aí. E é onde, como a Ana falou, o homem não vai entender esse processo, né? Porque, uma vez que o filho já está ali, a mulher, tecnicamente, na cabeça dele, voltou a ser ao normal, a ser o que ela era, né? Para ele é assim, ela só vai dar um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado para essa criança, eu continuo aqui no meu lugar. E durante um bom tempo não vai ser assim. E é importante que a gente entenda, o homem fica mesmo numa posição secundária e é imprescindível que ele entenda o papel dele nessa posição secundária. Porque essa mulher, só para complementar, tá, gente? Só para fechar, ela vai estar dedicando a vida dela a esse bebê. Por mais que depois de um tempo ela comece a trabalhar, a cabeça dela está nesse bebê. Até que ela consiga assimilar que esse bebê está seguro com alguém, com o pai, enfim, ela não vai desligar esse modo vigilante. Ela não vai conseguir se dedicar integralmente ao ato sexual, sabe? Que é uma coisa que ela precisa estar 100%. Então, sim, haverá uma necessidade de compreensão e o ato sexual vai passar por modificações. Muito bem. Eu vou aqui para as participações. Gente, é porque quando você começa a escutar uso, dá vontade de se pegar a cadeira no sofá e ficar. Vai. A rede era melhor, né? A rede era melhor. Eu vou começar de baixo para cima ali nas participações do YouTube. É do Celso. Pode filmar. É para Maria? Vai lá. Maria, olha que lindo. O Celso, seu paizinho, ele pegou você, deu mamadeira e tem esse momento eternizado e fala assim, Maria, eu te amo, palavra do seu pai Celso. O I love you é para Maria também, que eu sei que não é para mim. Tá bom? Feito, Maria, um grande abraço. Paizão tá aqui trabalhando, eu tô dando trabalho pro seu pai. Grande abraço, querida. Ela tá há quantos anos hoje? Ah, meu Deus, eu achei que era uma menina de bebezinho. Maria vai namorar. Não esquece, tá vendo? Não esquece, ainda é uma criança, né? Ainda Não é um esquece. bebê. Não Abraço. esquece, não, que ele deu mamadeira para ela e sentiu o que a mãe sente da ocitocina. Aí vem a pergunta que eu vou passar para você e eu quero saber de você, Ana. Então, você vai responder a pergunta ali, mas eu já vou fazer minha pergunta. Tá? Você tem dica para você que é mulher, que é parturiente, para você que é mãe de criança de 0 a, vou colocar 2, 3 anos, eu acho importante. E para você que é pai de criança até essa idade. Então, responde ali pra gente e responde a minha pergunta. Gente, primeiro parturiente é o quê mesmo? Eu já tive filho 2 vezes, então eu sou mãe 2 vezes, tá? Então, assim, só para explicar para quem não sabe. Qual que é a pergunta? A pergunta é, qual é a diferença para parto normal? A diferença para parto natural ou cesáreo que faz com que acabe a libido da mulher? Então, a libido, são os hormônios que o próprio corpo produz devido à prolactina. Não tem a ver com cesariana ou parto normal. O que pode sim atrapalhar na cesariana é que
mais prolongado o resguardo, porque cortam-se 7 camadas até chegar ao útero, e quando você é costurada, até os órgãos voltar a se recolocar, parece que está tudo solto dentro de você. Então, demora muito mais tempo. E uma outra coisa, a anestesia também dá uma atrapalhada, dá queda de cabelo, vitamina cai, mas a questão da libido, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente, tá? Entendido. Agora eu quero dicas, porque a gente, o Hudson falou muito bem sobre esse entendimento que o homem tem que ter sobre a mulher, que ela vai dedicar um tempo. Mas vamos combinar, né? Você é mãe, mas para ser mãe você precisou de um maridão. Vamos combinar, né? Exatamente. Eu estou falando porque eu sou mãe, tá, gente? De um casal, eu entendo perfeitamente. É um amor que é para a vida toda, né? Então me dá aí dica para homem e para mulher. Bom, primeiro eu vou dar as dicas para o homem. Então, primeiro eu quero fazer com que o homem fique reflexivo e pense no que eu vou falar agora. Eu quero que vocês analisem. A mãe, a sua esposa, que você casou, ela acabou de ganhar neném, o seu filho. Ela tem uma nova função, readaptação, privação do sono, baixa estima, os hormônios alterados, outros filhos, faculdade, trabalho. Não sobra tempo para nada. Nem para salão. Salão. O prazo para voltar, o prazo para a mulher passar por tudo isso e voltar a ter a libido é de 3 meses a 1 ano. Antigamente dizia que era de 3 meses a 4 meses, 5 meses no máximo, mas pesquisas e estudos de especialistas médicos e cientistas hoje dizem que é de 3 meses a 1 ano. Já logo digo, normalmente, na regra, 3 meses não volta. Entendeu? Isso é gradativo. Dica, vamos para a diquinha? Dica para os homens. Dica para os homens. Ajudar a parceira ou arrumar alguém que ajude. Eu não tenho tempo, eu trabalho, não sei o quê. Paga alguém se não tem dinheiro. Uma mãe, um filho, uma filha, alguém põe todo mundo para trabalhar. E não é possível que um prato você não consiga lavar para ajudar essa mulher. Tá? Então, essa é uma dica. Elogie. A estima dela está baixa, então elogie. Lembre-se, quando você conheceu ela não era só um corpo, ela agora, além de tudo, ela te deu uma coisa linda, maravilhosa, sagrada. Então, assim, elogie ela. Ela tem outras coisas para você elogiar. Até porque o que acontece? Se você elogiar também uma pessoa que está com a estima baixa, porque o corpo foi todo, né? Ela vai achar que é uma mentira. Então, você preste atenção no que ela fez você admirá-la e elogie ela, tá? Apoiar. Dá o apoio. Mostre compreensão e apoio por esse momento que ela está passando. Admire. Admire a mãe, a mulher, tudo. Compreensão, dar um tempo, saírem juntos, preliminares e respeitar os seios, porque essa é zona, durante a amamentação, é zona proibida quando está amamentando. Porque aí pode sair, porque pode doer, um monte de coisa. Dica para as mulheres, se conheça, não se esqueça, não esqueça de você, não esqueça do seu marido, porque você não casou com ele só para ser mãe, você casou com ele por outras coisas. O que se faz na PNL, o que se faz na hipnoterapia, volte ao passado, lembre quando você conheceu, toque na mão, olho no olho, sinta aquela sensação do seu homem, do seu marido, e coloque isso em dias. Procure ajuda médica ou terapêutica, porque em alguns casos, se demorar muito, se o negócio está muito feio, procure ajuda médica ou terapeuta. Se cuide, se arrume o cabelo, coloque uma roupa, fique cheirosa, tire um tempo. Gatilhos para estimular. Ler um livro, contos eróticos, um filme sensual. Saia do comodismo ali da maternidade, vá para o lado mulher. Não se anule. E é isso aí. Gente, quanto mais sexo, melhor mais a pele. vontade. Mais vontade você mais tem. vontade, tá. Gente, eu amo a última quinta-feira do mês, eu tenho a satisfação, a grande alegria. E sempre falta, quando eu falo falta tempo, é porque
É uma temática que você envolve, e quando você tem duas notoriedades, duas pessoas que entendem do que falam, sempre tem muito conteúdo. Mas como a gente está aqui já nas considerações finais, Ana, eu quero só o seu telefone ou o seu Instagram, porque eu vou encerrar com o Hudson Oliveira. Ele vai cantar uma musiquinha aqui para a gente e também vai passar Pix, CPF, RG, o Instagram. Passa o nome e telefone que você quiser, Ana. Ó, palestra, chá de lingerie, chá de cueca, que a gente deu o nome hoje, chá de cueca para dar palestra para esses homens aí saberem fazer as coisas direito, os baracobaco. Muito entendeu? bom. anaferreira.oficial. Na bio tem o link para o meu WhatsApp e meu celular. Obrigada, boa noite a todos. Espero ter ajudado. Hudson, finaliza com seu Instagram e a gente vai para a música, a gente vai deixando ele cantar, tá? Aí você encerra o que for aí, tá, Celso? Abraço, gente. Até a próxima quinta-feira. O Hudson, é com você. Pessoal, quem quiser acompanhar melhor o meu trabalho, é só acessar o @terapeuta-escritor lá no Instagram. Melhor forma de você acessar o meu conteúdo de uma forma completa, né? E, bom, quiser saber um pouco mais sobre mim, também tem o meu trabalho artístico, enfim, Spotify, YouTube, é bem fácil de me encontrar, tá? Então é isso. Nos vemos no próximo programa. Música! Diante de todas as palavras que eu podia te dizer, eu preferi o meu silêncio a encontrar você. Acho que eu já entendi de onde vem a minha solidão. Diante de tanta coisa que eu tinha pra fazer, eu deixei porque eu queria te encontrar. Numa cidade como essa, você sabe, a gente se perde devagar. E é tão depressa o vagão passa e leva a vida, some no horizonte do quintal. Mal pude terminar a primeira frase do cartão, me perdi entre as pessoas que vinham na contramão. Elas buscavam alívio num passeio casual. Ah, eu queria te abraçar, queria ser o seu amigo, queria ser o seu irmão, queria ser o seu marido. Ah, eu queria ter você vestida em flores e um buquê, o de propósito e o sem querer, o casalzinho mais clichê. E dentre todas as canções que eu podia escrever, eu preferi o meu silêncio diante de você. E não é que eu não tenha nada pra falar. Naquela estação de trem, as pessoas indo e vindo, a gente indo embora, juntos de mãos dadas, duas crianças rumo ao fim da estrada. E é tão depressa o vagão passa e leva a vida, some no horizonte do quintal. Um dia a gente volta pra casa, quem sabe a gente volta pro mesmo lugar. Mas por hora eu quero ser só sua melhor memória, eu quero ser seu par. Veja como a vida é algo especial, ela me colocou ali contigo, no último trem da central. Eu que era só um desconhecido, agora eu sou mais que o sonho do menino tocando um violão. E ele não sente mais aquela solidão, e ele não sente mais aquela solidão. Eu só queria alguém pra comentar a melhor música que eu jamais escreveria, porque o amor tem tantas traduções, eu sou apenas um compositor. Vejo quanto eu improviso diante do que podia ser minha melhor canção, mas eu prefiro ter o seu sorriso a ganhar a multidão.
E é tão depressa, vaga um passo, leva a vida. Some no horizonte do quintal. Primeiro lugar absoluta.